E o reino de Judá então ele cresce, o reino de Judá ele prospera poderosamente, e isto vai atrair os olhares das nações ao redor. As nações de Moabe, as nações amonitas, as nações edomitas ou do monte de Seir, eles vão crescer os olhos sobre a prosperidade do reino de Judá, sobre o rei Josafá, e eles vão se juntar contra aquele reino para destruir, para roubar, para acabar com tudo. E, irmãos, aqui nós já começamos a aprender, porque acontece o mesmo conosco. Toda vez que Deus te abençoa, que o Senhor te acrescenta, que o Senhor te faz maior, que o Senhor te honra, seja em qualquer área que for, você pode se preparar, porque o inimigo vai crescer os olhos sobre a tua bênção. O inimigo vai tentar tirar de você aquilo que Deus está te dando, aquilo que você está conquistando. Então, tempo de bênção, celebra, mas não fique desatento. No tempo da bênção, fica feliz, mas não se esqueça que os inimigos estão ao redor e vão tentar alguma coisa contra você. Quantas vezes nós, irmãos, esquecemos de vigiar e estamos ali na bênção, estamos felizes, e aí a nossa oração vai lá embaixo, nosso jejum diminui, nossa atenção fica pequena, e o inimigo então ele tem achado brechas para nos atacar justamente depois de vivermos grandes bênçãos. Mas não será assim comigo mais, não será assim contigo mais, porque a palavra de Deus está abrindo os teus olhos. Tempo de bênção é tempo de reforçar as muralhas espirituais. Tempo de bênção é tempo de orar mais, jejuar mais, vigiar mais. Amém? Então Josafá, ele vai ouvir o anúncio no versículo 2. Vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Irmãos, o anúncio dessa multidão que vinha contra foi um anúncio que gerou um grande medo no coração de Josafá. Claro, porque Josafá sabia que eram 3 povos mais fortes e mais poderosos do que ele. Porém, o anúncio já gerou no coração daquele servo de Deus, que era o rei Josafá, uma situação de angústia, uma situação de desestabilidade. E nós temos que prestar atenção muito naquilo que nós ouvimos. E quem são as pessoas que têm trazido mensagens ao nosso coração, e de que forma essas palavras têm vindo. Porque nem tudo que vem até você pode colocar no coração do jeito que está sendo falado. Deixa eu dar algum exemplo. Deixa eu dizer para você, muitas vezes você recebe uma notícia de alguém que está enfermo na sua família, você recebe uma notícia de alguém que está em perigo, ou você recebe uma notícia sobre você mesmo. Você vai fazer um exame e vem ali um diagnóstico, e às vezes vem de uma forma assustadora, vem de uma maneira, irmãos, que balança toda a sua estrutura. Mas nós precisamos nesses momentos manter o nosso equilíbrio e a nossa confiança no Senhor, porque tem muita gente que está se desesperando porque recebe um diagnóstico de algo assim mais grave, e a pessoa já logo pensa: vou morrer, acabou minha vida, meu Deus, e agora eu estou perdido, o que eu vou fazer? Calma, meu irmão, você tem um Deus que está cuidando de você. Calma, não é porque o diagnóstico veio pesado que a tua vida está destruída, não. O controle continua na mão do todo Deus poderoso, do Deus vivo, do Senhor dos exércitos. Aleluia! Às vezes está acontecendo um problema em alguém da sua família, né? Em alguma pessoa da sua casa, problema familiar. Vem a notícia: que fulano, mas fulana já está separando, fulano, mas fulana está quase matando a outra. Muitas vezes nem é tudo isso, mas o mensageiro vem e traz uma mensagem que causa horrores na sua alma. Então fique mais cuidadoso, porque tem muita gente que chega assim para você e fala: olha, está vindo contra ti, e é uma grande multidão, e eles já estão perto. São os mensageiros do terror, são os mensageiros da depressão, da incredulidade, da dúvida.
Vamos guardar nosso coração, amém? E vamos esperar no Senhor, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Não dê atenção também a declarações de derrota e de miséria sobre a sua vida. Muitas vezes alguém chega para você e fala assim: olha, não vai dar nada certo. Você comenta um plano, você comenta um projeto, e a pessoa fala para você: isso aí, ó, nem adianta tentar. Isso aí, ó, não funciona. Você vai lutar com isso, você vai perder seu tempo. Cuidado, irmãos, porque existem as palavras de alerta que vêm da parte de Deus, mas toda palavra de alerta que vem da parte de Deus vem com orientações e com mensagem de esperança. Mas mensagens que vêm falando sobre miséria, derrota, fracasso, problema, perigo, só isso, repreende no nome de Jesus. Porque Deus pode até avisar: cuidado que tem laço, cuidado que o inimigo está se aproximando, vigia porque o inimigo está rodeando. Mas eu sou contigo, eu vou te dar vitória, eu vou abrir teus olhos, eu vou te sustentar, eu vou te proteger. É a palavra de Deus. Mas quando só vem sobrecarregando você de mensagem negativa, repreende no nome de Jesus. Porque pode parecer um alerta, mas muitas vezes é uma declaração de derrota. Então a gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de amém que a gente fala. E diante de quem nós estamos falando esse amém. Repreende, irmão. Chegou profetizando doença no teu corpo, repreende no nome de Jesus. Ó, você vai morrer disso, você vai morrer daquilo, porque alguém da sua família morreu disso, morreu daquilo. Repreende isso aí, irmão, porque muitas vezes numa conversa de família vem esse tipo de coisa. Você clama com a pessoa: ah, eu sinto umas coisas assim, umas fraquezas. Você tem diabetes. Seu pai, sua mãe, sua avó, seu bisavô, seu tataravô, morreu todo mundo de diabetes. Não escapa não, tá? Outro dia escutei, já faz tempo, já escutei na minha família pessoas dizendo: não tem nenhum dessa família que não tem dor nos ossos. Não tem ninguém dessa família que não vai ter dor nos ossos. Todo mundo dessa família tem dor nos ossos, vai ter dor nos ossos. Eu repreendi no nome de Jesus. E a coisa foi tão forte, não foi tão pesada a palavra. Eu repreendi, mas eu sofri ataques nos meus ossos. Graças a Deus não tem nada de dor mais no meu corpo. Mas eu pelejei, tive que guerrear mesmo contra aquilo. Porque se a gente deixa, entra na nossa mente, a gente acaba aceitando. Ah, é mesmo, é verdade. Irmão, verdade é a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus te declara vitória. Se Deus tiver que te alertar de algo, Ele vai te alertar, mas Ele vai te dar palavras de confiança e de fé para você vencer. Aleluia. Então Josafá, ele temeu, mas ele não se prostrou diante do medo. Olha aí, irmãos, o crente verdadeiro não se prostra. Ele pode até sentir medo, porque é natural do ser humano, mas ele não se prostra. Josafá temeu, olha aí o versículo de número 3. Mas ele se pôs a buscar o Senhor. Ele apregoou o jejum em todo o Judá. O medo veio, o que ele vai fazer? Ele vai reagir. E Deus está falando para mim nessa noite, para você nessa noite: reaja. Você está sentindo medo, está sentindo assombro, está sentindo insegurança diante de alguma situação? Não se prostre, não deixe a depressão pegar você. Não fique trancado na tua casa achando que o mundo está caindo, está acabando. Levante a sua cabeça e vai buscar o socorro que vem do alto, como disse Davi. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E ele já tinha a resposta, porque ele já tinha experiência com o socorro de Deus. Então ele mesmo responde para a sua alma: eu sei de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! O crente verdadeiro, o servo fiel, pode até sentir medo, mas sabe as chaves. Conhece os segredos para vencer qualquer peleja. O segredo do crente é a oração e é o jejum. Essas são as armas, meus irmãos, que estão à nossa disposição. Aleluia! Então Josafá, ele vai orar. E ele vai, olha que coisa linda, pregoar jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro do Senhor.
de todas as cidades vieram para buscar o Senhor. Igreja, você não precisa lutar essa batalha sozinho. Você não precisa guerrear as suas guerras sozinho. Tem mulher e homem de Deus com quem você pode contar de verdade, com quem você pode pedir uma oração e vai orar com você, e vai jejuar com você. Tem muitas pessoas, meus irmãos, no meio do povo de Deus que estão perecendo. Eu não vou falar de outros ambientes, eu vou falar daqui. Você não precisa perecer aqui nessa igreja. Você não precisa morrer afogado na sua situação, sem forças. Você pode contar com pessoas aqui. Conta comigo e conta com outros homens e mulheres de Deus que estão aqui, que você pode compartilhar a sua necessidade. Se não quiser entrar em detalhe, nem precisa, só fala: irmão, me ajuda em oração, minha irmã, me ajuda em oração, porque eu conheço e tem gente aqui que verdadeiramente vai jejuar com você, vai colocar joelho no chão com você, para que você vença. Então, irmãos, não fique apavorado tentando vencer sozinho. Se você não está conseguindo, está fraco diante da luta, chama mais alguém, faz igual Josafá: vem jejuar comigo, vem orar comigo, vamos orar junto, vamos jejuar junto. E o que é que a palavra de Deus ela diz? Que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia. Se a oração de um pode muito, a oração de 2, de 3 pode muito mais. Então Josafá, ele sabia o segredo. E aí, irmãos, vamos orar como Josafá. Olha a oração de Josafá. Primeiro ponto da oração, versículo 6. Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus, não és tu que dominas, guarde essa palavra, domina sobre todos os reinos das nações, na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Josafá está falando para Deus a altura da fé que ele tinha. O tamanho da nossa fé vai depender do tamanho da nossa compreensão de quem é o nosso Deus. Quem é esse Deus que você adora ele aqui? Quem ele é para você individualmente? Qual a sua percepção de Deus? Qual a sua compreensão espiritual de Deus? Tem gente que compreende Deus como um ser distante, bem longe, bem inacessível. Outros compreendem um Deus que está sempre de mau humor, querendo prejudicar alguém aqui na terra. Então, se eu não presto atenção e saio daqui, bato aqui nesse púlpito, me machuco, Deus está me castigando de alguma coisa. Eu tenho que procurar o que eu fiz de errado hoje que Deus está me castigando. Tem gente que tem essa percepção de um Deus mau, de um Deus que está sempre com a mão pesada, querendo afundar como o primeiro que vacilar. Tem outros que têm aquela percepção de que Deus, ele olha dos céus e ele só vai dar atenção para os bonzinhos, para aquela pessoa que, como eu, assim, nasci no Evangelho, aquela pessoa que não fez lá muitas coisas erradas na vida, mas a pessoa pensar: eu já fiz tanta coisa errada, acho que Deus não vai olhar para mim. Tem gente que pensa dessa forma, mas são maneiras erradas de pensar, e isso prejudica a pessoa na oração. Porque quando a pessoa chega diante de Deus na oração, se ela vê Deus distante, ela vai orar e vai pensar que a oração dela não valeu, porque Deus está muito longe, a oração não alcançou. Se ela pensa num Deus que tem mãos pesadas, sempre afundando as pessoas, ela vai orar, mas com aquele peso na alma, sempre pensando que Deus vai promover algum problema para a sua vida. E se a pessoa tem essa percepção de que Deus só atende os bonzinhos, entre aspas, porque todo mundo precisa de Jesus, e ninguém vai chegar ao Pai se não for por Jesus, não tem bonzinho nem malzinho, todo mundo precisa de Jesus. Então, se a pessoa tem essa percepção, ela vai pensar assim: eu até orei, mas Deus não vai me atender, porque eu não sou tão bonzinho como fulano e como a fulana. Meus irmãos, tira isso da sua mente. Olha para Deus da maneira certa. Deus é o Pai, Deus é o teu Pai, Deus Ele te ama, Deus se preocupa contigo, Deus entende quem você é. Ele não concorda com os nossos erros de maneira alguma, mas Ele está sempre pronto para nos ajudar, para nos socorrer, para nos dar vitória. Como diz a palavra do Senhor, Jeremias 29, versículo 11: eu é que sei que
pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar um futuro, uma esperança e o fim que desejais. Diga glória para Ele. O pensamento de Deus é bom ao seu respeito, é bom para o teu futuro, é bom para a tua história. Aleluia! Então aqui Josafá, ele vai orar e ele vai ver um Deus, olha que oração linda, um Deus que está nos céus, um Deus que governa todos os reinos da terra, um Deus que tem poder e para Ele não há impossíveis. Se você tem essa visão do Deus Todo-Poderoso que governa sobre a sua vida, você sabe que nada sai do controle das mãos do teu Deus. Nada foge do comando dele, nada sai do governo dele. Ele está dominando sobre os céus e sobre a sua história, sobre a sua vida. Nada vai acontecer a não ser que Deus autorize que aconteça. Então creia nesse Deus que aqui diz, olha, na tua mão a potência e não tem quem possa te resistir. Ou seja, não há problema difícil para esse Deus, não há dificuldade para esse Deus, não há impossíveis para esse Deus. E às vezes você está olhando para sua impossibilidade e pensando que para Deus é assim também, mas não, irmãos, a impossibilidade é nossa. Para Deus não existe o impossível. O que você espera do Senhor é impossível, é para você, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Só você que acredita na potência da mão de Deus, pode fazer. Aleluia! Oh, glória a Deus! Segunda parte da oração de Josafá, versículo de número 7. Porventura nosso Deus avançaste fora os moradores dessa terra, e diante do teu povo, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. Então Josafá agora está se lembrando do que Deus havia feito por Israel. O que é que Deus fez por Israel? Deus pegou Israel, trouxe e colocou na terra de Canaã. Só que a terra de Canaã, irmãos, ela já estava sendo habitada por 7 nações mais fortes, mais poderosas do que Israel. Mas o que é que Deus fez? O Senhor lançou esses moradores fora e cumpriu a promessa que fez a Abraão. Deus instituiu e colocou Canaã como terra para Israel. Aleluia. Então Josafá está se lembrando do que Deus já tinha feito no passado.